Hoje eu quero falar com vocês sobre autoridade, sobre as nossas ideias. Sabe aquele momento que a gente tem uma ideia e aí a gente fala, nossa, que legal essa ideia, né? Seria incrível se eu realizasse isso. Mas aí, por alguma coisinha lá dentro, a gente deixa para amanhã. A gente começa a exercer muitas críticas sobre a nossa competência de realizar essa ideia. A gente também tá atarefado, a gente tá cheio de coisa ao nosso redor que não permite uma dedicação ativa no sentido de incluir essa ideia no nosso cotidiano, que ela faça parte da minha rotina, essa criação, né? E com esses fatores que estão aqui ao nosso redor, a gente acaba deixando pra lá, a gente esquece a ideia e de repente um belo dia a gente vê alguém realizando uma ideia semelhante àquela que nós tivemos. E a gente fala, caramba, eu tive essa ideia e não fiz. E a gente sente uma dorzinha no coração, né? A gente sente uma frustração, a gente sente muitas vezes até uma raiva. Poxa, por que eu não investi nessa ideia que eu tive? E eu digo para vocês, as ideias, a gente tá em camadas de frequência, né? Muitas vezes quando chega uma ideia para mim, quem tiver ali numa frequência semelhante, num serviço semelhante ao meu, é capaz de receber uma ideia próxima a que eu tive, certo? E a ideia procura caminho. A ideia, esse campo quântico que tá aqui, essa evolução da vida, essa consciência, ela tá procurando alguém com as competências, com a coragem, com a mentalidade que seja capaz de receber essa ideia, nutrir essa ideia e colocar ela no mundo, ok? Então, é aqui que eu quero falar sobre a autoridade que você tem sobre o seu querer. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas trabalhando as suas ideias distante de quem elas são. É como se eu tô aqui, eu tenho esse mundo em torno de mim, mas a minha ideia, aquela que eu tô pensando, ela tá em outro lugar. Você não se aproxima, você nem se aproxima e você não inclui. E aí a tua ideia, que pode ser um estilo de vida, que pode ser um projeto, que pode ser uma viagem, que pode ser um documentário, que pode ser uma carreira nova. Isso são ideias, gente, isso são projetos de vida, né? Você se coloca distante dessa experiência. Quando que, na verdade, a gente tem que construir um sistema criativo, porque isso é construído mentalmente, emocionalmente e fisicamente, tá? Para incluir as ideias dentro do nosso campo de ação, do nosso campo de reflexão, do nosso campo de competências. E é isso quando eu digo, eu exerço autoridade sobre as minhas ideias. Porque eu saio de uma fantasia, de um ideal, de uma expectativa para incluir essa sementinha no meu território, na minha terra, no meu corpo, nas minhas emoções, no meu fogo da vida, nas minhas reflexões e começo a nutrir esse movimento criador e criativo. Olha só. Então, eu trago aqui a reflexão para você. Como você está exercendo essa autoridade? Você se autoriza a acessar a ideia, a exercer a ideia? Ou a tua mentalidade ainda está numa mentalidade de sobrevivência que te critica mais do que te apoia, que te compara mais do que te valida, que faz você perceber as tuas faltas muito mais do que as tuas competências? A autoridade é esse campo um campo de inteligência que te envolve, que tu fala assim, eu, Nai, tive essa ideia e eu posso fazer ela acontecer. Peraí, deixa eu ver como ela tá funcionando aqui na minha vida, deixa eu incluir, deixa eu organizar minha rotina. E aí eu trago aqui, eu tenho uma birra com autoconhecimento. A minha birra com autoconhecimento é assim, as pessoas se dedicam ao autoconhecimento intelectual.
uma prática, nossa, eu já li sobre isso, eu sei sobre isso, eu vou em algum templo, eu faço um retiro, eu faço meditação. Eu, como uma virginiana nata e manifestadora, eu gosto. Para mim, a minha espiritualidade é honrar a minha criação, é eu dar forma nesse mundo material às ideias, é exercer a meditação, é exercer o foco, é exercer a fé naquilo que eu ainda nem sei, que eu não domino completamente, mas que eu me disponho a aprender. Essa fé no meu aprendizado. Fé na minha capacidade de superar os meus limites. Coragem, confiança em articular aquilo que eu tenho de recursos. Então, para mim, o autoconhecimento, ele só faz sentido se eu consigo trazer ele dessa atmosfera que muito subjetiva, que ela é essencial, ok? Ela é muito importante, mas que ela me traga as competências dessa realizadora, desse estilo de vida que eu quero dar para mim e para minha história, para o meu legado. Pode ser eu ir morar na praia? Pode. É um projeto criativo que você vai ter que se movimentar para ele acontecer. Pode ser escrever um livro? Pode. Pode ser pintar um quadro, pode ser criar um curso. Isso tudo são projetos e ideias. E que você precisa dizer assim, eu tenho a autoridade de fazer isso acontecer. Uma outra coisa muito importante que acontece nesse contexto de autoridade é que muitas vezes a gente vem com um conhecimento em potencial, um conhecimento intuitivo, um conhecimento filosófico, mas que você não passou por uma faculdade. Você não teve uma formação tradicional. E a mente de sobrevivência, ela está muito condicionada a uma validação de uma pessoa superior ou de uma instituição. Gente, a nossa educação, ela é constituída para que você seja um servidor de alguém. Então você está todo o tempo condicionado a pensar para o outro, não para si mesmo, a favor de si mesmo. E isso também é autoridade. Eu tô falando aqui, você tem a autoridade de acessar a sua excelência, dedicar o seu tempo e tomar para si um conhecimento que você tem. Gente, faz 13 anos, um pouco mais de 13 anos que eu sou fotógrafa. A minha formação tradicional, vamos dizer assim, é direito, mas eu entendi que ele não era o meu lugar. E eu entrei numa crise existencial de dizer assim, esse não é o meu mundo, isso aqui não é a verdade, a minha verdade. Esse contexto não me acrescenta quanto vida, o que eu quero pra mim. E eu já era dedicada ali à fotografia, né? Numa coisa muito mais caseira e amadora. E eu entendi que o meu chamado era fotografia. E eu tava no Acre, não existia curso aqui, não existia esses cursos online que a gente tem hoje. E ainda assim, uma força em mim disse, eu me autorizo a me tornar a fotógrafa que eu quero ser. E ainda nos limites territoriais, limites de conhecimento, eu alcancei a fotografia que eu quero para mim. Ela é um processo longo? Ela é, sempre. Existe sempre uma linha de aprendizado que a gente tá aqui subindo, tá? Mas eu me autorizei a me tornar a Nai, que eu tinha aqui como ideal para mim. E eu trouxe essa vontade para decisão, para postura, para disciplina, para dedicação, para erro, porque eu tive que me dispor a errar. E dentro do meu erro, aprender a me tornar a fotógrafa que eu queria. E eu não tive uma formação de dizer assim, nossa, um super fotógrafo disse que agora você está autorizada a ser fotógrafa. Não, isso para mim já foi uma quebra de paradigma muito significativa. Mas eu me dediquei muito para alcançar a excelência. Depois, quando eu tive a oportunidade, eu consegui ali gerar uma renda para mim, eu comecei a viajar, a fazer workshops. Depois eu conquistei um espaço de fazer palestras em congressos. Depois eu fui fotografar fora do Acre. Eu rompi os limites que até então existiam lá. Mas foram imediatos? Não, eu tive que construir.
E quando a gente está dentro desse eu sou a autoridade do meu mundo, existe o querer algo. Imagina aí o que você quer para você. É a sua autenticidade? É tornar mais notório os seus produtos e as suas ideias? É descobrir a sua voz, a sua expressão, a sua arte? É fazer uma transição de carreira? Qual é o teu querer? Esse querer é a semente que você, capacitada aí pela tua energia, pela tua espiritualidade, pelo teu conhecimento, vai ter que construir esse caminho. Querer, eu posso. E a criatividade, a consciência criativa, ela é um conhecimento teórico, mas que eu trago aqui pra gente aplicar na prática, na postura, na decisão, na organização do teu dia, no planejamento da tua ideia, na organização ali do teu passo, reconhecer a tua autenticidade, a tua identidade. E quando tu vai tocando essas ferramentas, esses processos, esses recursos, porque são recursos que eu vou te dar, você vai se empoderando da autoridade. Nossa, eu tenho isso aqui, eu posso exercer isso aqui. A gente vai descondicionando a mente da sobrevivência aqui, desconstruindo essa mente. E aí, construindo uma nova mentalidade, um novo sistema emocional que gere essa energia e essa condição de ser a autoridade das suas ideias. E você vai passar o quê? A ser a criativa. A ser aquela pessoa que coloca no mundo a tua mensagem. Mas, Nai, eu não sei qual é a minha mensagem. Essa é uma descoberta muito pessoal, mas que ela não vai cair no teu colo, como não caiu no meu colo. Mas a autoridade de querer conquistar e fazer o movimento me fez acessar as minhas respostas. Me fez estar aqui gravando esse vídeo, me fez estar aqui escrevendo os meus textos, criando os designs, fotografando, criando um curso, arquitetando o conhecimento para que ele se torne acessível. E isso, gente, eu buscava muito entender esse autoconhecimento, porque eu sabia que eu não conseguiria evoluir naquilo que eu queria sem esse autoconhecimento. Mas eu sempre esbarrava, tá, isso é uma teoria. E na prática, como é que eu exerço isso aqui? Foi quando eu comecei a dizer assim, vou agregar aquilo que eu tô construindo para mim, a minha prática, o meu sistema, a um conhecimento de autoconhecimento, autoconsciência, essa prática mais subjetiva, né? Então a gente passa pelo subjetivo, faz esse alinhamento sutil do nosso campo mental, emocional, começa a alinhar o nosso campo físico, e aí é como essa ideia que tava aqui, ó, pairando na cabeça, que eu falei no início, ela tem um lugar de existência, ela tem um lugar de se exercer e de poder fazer acontecer. Então, a autoridade é quando você ganha maestria sobre o seu mundo. E você rompe essas relações de dependência, de validação, vícios de comparação. Mas você tem um lugar de reconhecer o teu valor, a tua intenção, o processo que deve ser construído e lidar com os desafios da matéria. A autoridade não existe no mundo das ideias, gente. A gente está no mundo da terra. Terra, limites, e a gente precisa tocar isso e modelar essa forma a partir da sua autoridade, daquilo que você é capaz de suprir e dar a si mesmo. Pode parecer, será que eu consigo? Eu acho que esse será, a gente só vai quando você não suportar mais estar na média. Quando você elevar o seu nível e dizer assim, sair da mente da sobrevivência e dizer sim, é o melhor que eu quero descobrir, porque, gente, assim, a terra, a flor não tá falando, nossa, eu já dei 5 flores, não vou dar mais, deixa eu guardar essa energia. Não, eu tenho energia, eu vou dar flor. Eu tô com potencial para dar fruto, eu vou dar fruto, eu não tô contando quantos frutos, eu tô evoluindo, eu tô movimentando, eu tô transbordando. Quando essa tua vontade de descobrir a tua excelência, de criar a tua carreira, de dar voz à tua expressão for maior, ninguém te segura. E todas as oportunidades vão aparecer para você dar forma para esse mover, para essa ação. E aí a autoridade, se sentir a autoridade do nosso mundo, é uma liberdade muito grande.
é uma sensação de realização muito profunda, porque eu sou capaz de dar voz ao meu mundo, a manifestar o meu mundo, né? E a gente se aproxima de ser filha de Deus, desse cosmo, da deusa, né? A gente se aproxima da nossa capacidade de co-criadores. E é essa a autoridade que a gente veio aprender aqui, tá bom? Um beijo.